sobre isso e eu não escutei, ou travou. Sobre as notas, você já deu as notas? Não Vai falar apareceu, aqui? não apareceu para você, não? Não, eu não Tá vi, lá não. no TOEFL. Mas não apareceu para você no TOTUS, não? Ou você não entrou? Não, eu não entrei ainda. Ah, entra lá, já está lançada. Ah, então tá bom. Tá bom, meu amor? Tá lá já, tá bom, querida? Desculpa aí, então. Não, não tem problema. Agora, eu tenho alunos que não fizeram a prova, né? E também não me procuraram. Então, assim, eu até mandei mensagem, mas não tive retorno. Acho que a minha parte eu fiz até aqui. Acho que cabe cada um também ver, né, gente? Suas atribuições. Aí eu vou Já aguardar. são todos adultos, né, Adriana? Exatamente, exatamente. E, para minha surpresa, não foi só um aluno, né? Nem dois. Acho que tem aí uns 4, 5 sem nota. Mas fazer o quê? Então, deixa eu voltar aqui Ó, na... Deixa eu só... Oi, Selene, pode falar. não, tá gravando. Ô, Diana, me diz uma coisa. E aí, assim, por exemplo, vamos supor, o aluno não fez, não te deu satisfação. Aham. Aí fica com 0, né? Isso. Aí o que que acontece? Foi o que eu falei, eu aguardei alguns retornos até ontem, embora o prazo do lançamento já tenha passado, entendeu? Mas, como nós Sim. somos professores, eu acho assim, a vida também não é tão engessada, né, gente? Acho que a gente precisa ser flexível muitas das vezes, dependendo da justificativa. Então, a princípio, eu até pensei do aluno apresentar hoje, por exemplo, né, dos alunos que não conseguiram. Mas eu vi que não tive retorno, mandei mensagem para 2 alunos, desses que não fizeram P1, mandei mensagem para 2. Depois eu vou até dar esses nomes para as representantes. E aí, uma me respondeu, justificou e tudo, mas o outro, nossa, eu até botei lá depois uma interrogação, aí eu falei, bom, minha parte eu fiz, agora segue. E aí, depois, eu acho que se eles justificarem, eu acho que eles têm direito lá na frente a uma segunda chamada, né? Mas aí é diferente, né? Porque aí a oportunidade já não vai ser mais a mesma, né? Provavelmente vai fazer uma prova com questionário, quer dizer, aí é o que eu falo, né? Enfim, tudo aí tem os prós e contras. Não, eu estou te perguntando isso assim porque, vou te ser sincera, né? Às vezes, sabe aquela frase que diz assim, o bom funcionário, como ele é, o mau funcionário, como é tratado assim, assado, ele não melhora e acaba que o bom deixa de ser bom? Uhum, É mais ou menos assim, né? Porque eu vou te ser sincera, desde o início do curso, né, eu tenho visto situações assim. E aí uhum. você vê o aluno no outro período, até mesmo em questão de faltas, de coisa, acaba desanimando os outros, vou te ser sincera. Mas sabe o que aconteceu, Selene? E aí eu vou falar por experiência própria, né? O que aconteceu é que com a entrada... Porque assim, no presencial é outra realidade, né? Veja Mas mesmo você. no presencial já acontecia. Ah, bom, aí eu já não sei. Porque eu fiquei com vocês metade do período, já veio a pandemia, né? Vocês É, estavam comigo, acho que era no terceiro ou no quarto período. Não, no terceiro. No terceiro. Não. Ih, gente. A primeira vez que eu trabalhei com vocês foi o quê? Terceiro período? Deve ter sido, né? eu acho que foi. Foi. Matemática um, isso. E aí, mas assim, ali tudo favorece, você faz a chamada ali, passa a listagem ali. Então, eu acredito que alguns professores, assim como eu não estou falando que eu fui passar o registro para a tabela, e aí eu vi que eu lembrava de alunos que estavam na aula e não tinham colocado o nome, eu fui na gravação e vi, por isso que eu decidi agora fazer a chamada aqui, um por um, no final, igual eu fiz na aula passada, porque acaba confundindo, né? E aí os professores ficam naquela, será, na dúvida, né, Selene? Será que eu esqueci de alguém? Será? Esse será, né? Mas é aquilo que eu te digo. Por mais que a gente tenha flexibilidade com alguns detalhes,
tem detalhes que não se resolvem assim. Então, assim, a ausência numa P1 vai fazer o quê? Se não tem justificativa? Não tem como inventar nota para aluno, né? Então, Verdade. eu acho que o mínimo é cada um buscar aí as suas responsabilidades e correr atrás mesmo. Tem acontecido, não foi só na sua disciplina, não, que Aham. outros professores também questionaram. Não sei se são os mesmos alunos, né? Aham. Que também não, né? Não Pois é. tinham feito, não tinham aparecido, não tinham falado nada. Bom, Meu Deus, as pessoas têm sigamos. oportunidade e jogam fora, né? E aí, gente, deixa eu só voltar aqui onde eu estava. Como diz a minha aluna Marisa Oliveira, que maldade, professora. Não, maldade ela deve estar dizendo agora, porque olha só, estou falando de presença, mas não é nem por causa disso, hein? Aí vai conectando com o outro. Melhor você entrar, hein? Porque ela falou que vai fazer a chamada no final, entendeu? Oi, meu amor. Fala aí comigo. Quem estava falando, gente? Não, professora, eu ia falar que eu corri, mas consegui voltar. Tá bom. Assim, como eu sei que teve gente que deu problema aí, que a internet caiu também, não foi só aqui comigo, vou agilizar aqui para fechar os slides, pelo menos, a gente concluir aí uma primeira ideia. Então, eu até citei aqui um livro, né, de alguns autores, né, que ressalta que as hipóteses que as crianças desenvolvem constituem respostas a verdadeiros problemas conceituais, semelhantes aos que os seres humanos se colocaram ao longo da história da escrita. O desenvolvimento ele ocorre por reconstruções de conhecimentos anteriores, dando lugar a novas construções. E ao fazer o diagnóstico sobre o que a criança sabe, até aquele momento, permite ao alfabetizador entender suas hipóteses sobre a língua escrita, qual o caminho que vai percorrer até compreender o sistema e estar alfabetizado, para que possa planejar as suas intervenções. É isso, né? O professor só consegue agir, intervir e seguir com a sua aula se ele entende de fato, né? Que caminho... Bom, agora eu vou percorrer esse caminho, sabe? Porque aí o diagnóstico também permite isso. O desafio é propor atividades que não sejam tão fáceis a ponto de não darem nada a aprender, nem tão difíceis que se tornem impossível para a criança realizar. Tem que ter aí um equilíbrio também, né? Na prática, as palavras escolhidas para formar essa lista de palavras, por exemplo, devem vir de um mesmo campo semântico. Depois eu vou falar sobre campo semântico, para quem não sabe, tá? Devem estar agregadas por uma unidade de sentido e uma frase adequada ao contexto desse campo semântico, desse grupo de palavras, né? Assim, a lista pode conter bichinhos de jardim, flores, frutas, animais, é um exemplo. É importante que as palavras usadas no processo de sondagem sejam inéditas para os pequenos, para que eles não tenham a escrita na memória, o que levaria a um diagnóstico incorreto. Gente, isso me faz rir muito. A criança, às vezes, né, lendo para o professor, mas a palavra já está na mente. E o professor tem que ter muita atenção, gente, muita atenção. Porque se a criança passar e ver o professor fazendo um diagnóstico com outro aluno, exemplo, lá na hora da leitura teve a palavra, vamos ver, sei, gato. Gato. Por mais que a criança ainda não leia, se ela memorizar o gato, e dependendo de como for aquele processo ali de sondagem, tem criança que fala gato porque memorizou, mas não está lendo. Aí o professor tem que ter todo esse cuidado. Alguém ia falar, gente? Acho que ia, né? É você, Silene? Não. Eles têm muito isso, de repetir o que o outro falou, né? Até mesmo assim, acho engraçado que às vezes quando você... Como eu falei, né? Eu fiz o bonequinho com eles, mas tudo a gente trabalha dentro de alguma coisa, né?
Uhum. Não é um simplesmente fazer. Aí eu falei para eles, agora eles têm que dar nomes aos bonecos. Aí fui perguntando, né? Fulano, como chama o seu? E eu escrevia no quadro, até para eles irem vendo a letra, o movimento das letras, né? Mas Uhum. tem sempre aquele que não pensa, né? Aí fala o mesmo nome do outro coleguinha que falou. Menina, eu já me diverti muito por causa disso. Eu acho, assim, a esperteza, né? A criança, quer dizer, ela está muito atenta, porque ela está querendo saber qual é a palavra, mas o professor tem que estar muito atento nesse processo, gente. Muito atento. Para não achar que a criança está de um jeito e, na verdade, não está, A né? criança sabe e não sabe. Na realidade, ela não sabe. É porque ela está, de repente, brincando, né? Se você bota eles para fazer uma outra atividade enquanto você está fazendo aquilo ali, mas ela está ali, mas ela está de olho, está de ouvido ligado. Exatamente. E com o diagnóstico em mãos, o professor pode pensar em agrupamentos produtivos. Eu já tinha falado isso, né? Unindo crianças que se encontram em hipóteses de escritas próximas. Também pode planejar atividades que sejam adequadas para toda a turma. Para acompanhar a evolução de cada criança desde a sondagem, o professor pode usar uma tabela, vou falar sobre essa tabela, para suas anotações. Ao comparar o nível do aluno no primeiro ditado com o resultado após um ano, o professor deve ter uma clara ideia da evolução desse aluno. É por meio das sondagens e da observação das produções durante o ano que fica clara a evolução da aprendizagem, se as intervenções estão funcionando e qual é a expectativa para a alfabetização. Bom, aí eu trago um exemplo aqui, né? Claro, a gente vai discutindo tudo isso, né? O professor apresentará à criança, eu estou falando da leitura, né, nesse momento. O professor apresentará à criança os instrumentos de avaliação de leitura na seguinte sequência: apresentar um texto para que a criança leia, variar os textos para outras crianças. Após a leitura feita pela criança, o professor irá realizar questões de compreensão sobre os textos. Caso a criança não leia o texto, apresentar a ela as frases, sendo no mínimo 4 frases. Isso quando você desconhece totalmente a realidade da criança, né? Caso a criança não leia as frases, apresentar as palavras, mostrar no mínimo 12, sendo pelo menos 4 monossílabas, 4 dissílabas e 4 trissílabas. Na verdade, a gente vai preparando essas atividades. Você chega numa turma, você não tem noção de nada, você está na turma em terceiro ano. Você não sabe onde é que cada criança se encontra. Então, você começa a planejar as suas atividades. Se você está numa turma de terceiro ano, o que você pensa? Não, aqui eu devo ter pelo menos um grupo, né, que já está alfabético, silábico alfabético. Mas se não está acompanhando, aí você vai propondo, né, atividades nesse diagnóstico que se aproximem mais da realidade da criança, vai depender muito. Caso a criança não leia as palavras, apresentar sílabas simples e complexas, mostrar no mínimo 10. Por fim, se a criança não lê as sílabas, apresente pelo menos uma cartela com todas as letras do alfabeto. Então, isso aqui é o quê? Você está numa turma, né? Então, como eu dei o exemplo, terceiro ano, você apresentou ali as frases, o pequeno nada aconteceu, você vai passando para uma outra etapa de sondagem, até que você conheça a turma toda, até que você perceba quem está em cada hipótese, para que você comece, se julgar necessário, fazer esses reagrupamentos, esses agrupamentos produtivos. Aí, alguns pontos precisam ser considerados no diagnóstico. Apresenta a noção de direção da escrita, esquerda para direita, escreveu o seu nome espontaneamente, reconhece vogais, reconhece consoantes, reconhece sílabas simples, sílabas complexas. Para as palavras monossílabas, tá? Não lê silabando, lê fluentemente. E aí você vai, né, para as palavras de sílabas, trissílabas. Quer dizer, a gente precisa considerar esses apontamentos, né? Para leitura de frases, compreende, não compreende, lê silabando ou fluentemente? Leitura de textos. Para leitura de textos também, compreende?
Não compreendo. Professora, deixa eu fazer uma pergunta, desculpa interromper. Aham. Essa consideração diagnóstica aí que o professor faz, ele faz o quê? Um fichamento de cada criança Eu vou dentro da mostrar. sala de aula? Isso, eu vou mostrar para você tá uma bom. tabela. Vou mostrar já já. Tá bom, Mas é obrigada. isso mesmo, tá? O aluno está no ciclo de Tá. alfabetização. Qual é a orientação? Por bimestre, aí eu estou trabalhando com a ideia de que o calendário é organizado em bimestre, por exemplo. Por bimestre, a gente vai fazer ali um diagnóstico e vai registrando para que você tenha noção se essa criança, ao final do ano letivo, avançou, né? Porque, de repente, era uma criança que estava pré-silábica e chegou na silábica com valor sonoro, por exemplo. Ou não, né? Avançou a ponto de estar alfabética. Então, tem uma tabelinha que eu vou mostrar que ajuda muito. Entendeu, Marisa? É para que você tenha noção. Essa avaliação ela é bimestral. O professor pega a turma, seja lá qual for a turma do ciclo, né? E aí é uma orientação. Qual é o ideal? O ideal é esse professor, pelo menos bimestralmente. Tem professor que faz mensalmente, tá, Marisa? Faz uma avaliação mais assim, faz uma avaliação mais, porque assim, é muito difícil avaliar uma criança, né? Sim. Em todos os sentidos dentro de sala de aula. Como é um grupo, é bem mais difícil, né? Isso. Eu acho que a avaliação mensal seria melhor, né? Porque aí ele vai acompanhando mês a mês a criança até o fim do semestre, ou até o final do ano. Isso. Mensalmente é o sonho, mas aí tudo depende. Um sonho, mas pode se tornar realidade. Eu, por exemplo, já consegui, quando coordenava, professores que faziam mensalmente, mas aí tinha outras variáveis. Por exemplo, depende do número de alunos, depende se os professores... Depende também do número de turmas que o professor também tem, né? Sim, tem muitas... Não é, mas assim, Marisa, por exemplo, o professor fala assim, vou fazer a sondagem hoje. Está lá no mês de abril, fechou abril, vou fazer a sondagem. Aí ele começa, né? Criança, poxa, mas se ele tem alguém para dar um suporte, para olhar as outras crianças, isso tudo favorece, entendeu? Agora, por isso que eu digo, pelo menos bimestralmente, mas claro, se puder mensalmente, se tiver condições para isso, que seja, né? Depende muito. Deve ser bem difícil, né? Eu concordo com a senhora, falou que é até um sonho, porque avaliar uma criança já é difícil, né? E principalmente, assim, quando o professor, conforme eu falei, tem várias turmas, eu pensei nisso, ter várias turmas e várias crianças, né? E fazer de cada turma uma sondagem de mensal. Agora eu entendi a sua fala. Você está falando assim, por exemplo, se uma professora alfabetiza no turno da manhã, alfabetiza também no turno da tarde, não é isso? Isso. Entendi. Isso. Entendi. Fica bem mais difícil, né? Porque se for só uma turma, se a professora der aula só para uma turma, aí não pode ser que o sonho se torne realidade, uma ou duas. Mas se ela tiver mais de duas turmas, eu acho que fica meio difícil. Um grupo. É o quê? Um grupo de 20 crianças dentro da sala de aula? Então, hoje eu não tenho noção de quantas crianças... Acho que era média 25, mas normalmente o máximo que um professor vai ter, no caso do alfabetizador, são 2 turmas, né? Porque ele não divide turma. 2 turmas. Ele não divide. Então, se ele trabalha naquela escola, por exemplo, a não ser que ele trabalhe na EJA também, né? Aí... Se ele trabalha assim, manhã e tarde, ele tem, por exemplo, a turma 101 de manhã e a turma 201 à tarde. Ele vai dar aula para essas turmas durante toda a semana. Então, ele não consegue ter mais uma turma, porque não divide disciplina, pelo menos assim, não é tão comum no ciclo a divisão, é mais no 4º e no 5º, né? Entendi. Então, no máximo 2 turmas que o professor teria para fazer esse trabalho. Ficaria mais fácil bimestral também.
Pois é. É por aí, Marisa. O Eu Adriano, entendi, sim. Aham. Obrigado, professora. Nada. Pode seguir, para não atrapalhar a aula. Não, tá Qualquer atrapalhando, dúvida, eu não. pergunto de novo. Beleza. Quem chamou agora? fui eu, Graça. Oi, Graça, tudo bem? Tudo bem. O que eu acho interessante nesse processo de diagnóstico também é quando você tem um contato com o professor anterior, para você poder ter acesso, porque, por exemplo, quando eu trabalhei, que peguei o terceiro ano, Uhum. esse processo de alfabetização que se fecha no ciclo, né, no terceiro ano, é, a, a gente tinha também, além dessa questão de avaliação diagnóstica, dessa folha de se preencher, marcar X, aquelas coisas, fazia-se também um relatório, à mão mesmo, você sobre o aluno. Então, assim, aquilo ali era um auxílio, um suporte, não para você taxar o aluno, é para você acompanhar o desenvolvimento dele. Então, assim, quando eu assumi a turma, qual foi o conselho que foi me dado? Busca o professor anterior. E aí você pega os relatórios que você tem daquele aluno e vê qual vai ser o avanço, de que forma você pode agir com essa criança, né? Então, assim, eu, pensando como eu agi dessa forma, eu acho muito interessante você buscar você faz a avaliação diagnóstica, mas você também vir acompanhar, né? O que foi antes, como esse aluno estava vindo no processo para alfabetização, no caso do pré, como Uhum. ele o desenvolvimento dele, que eu acho que é interessante você ter essa parceria também com o professor anterior ou ter acesso, né, à documentação do aluno. Perfeito, Maria Graça. Maria das Graças. Mas Graça. também há um outro porém nessa história, né? Já é o diagnóstico, né? O Deixa, outro professor vai deixar esse relatório seria o diagnóstico, deixa eu falar aqui com vocês sobre né? isso. Como que o aluno está, o que ele precisa para evoluir mais, né? Tipo um relatório Isso, também. então, deixa eu explicar para vocês antes da fala da Selene. Só um minutinho, Marisa. Eu vou aproveitar a sua pergunta e a fala da Graça. O que acontece? Ok. Essa sondagem, esse controle, eu vou mostrar até uma tabelinha aqui para vocês. Esse controle, né, que o professor deve fazer periodicamente, acompanhando, registrando, se ele está lendo, silabando, se ele reconhece isso, isso tudo aí vai ficando registrado numa planilha, num controle, para o professor ter ideia do avanço até o final do ano. Ponto. Essa planilha também ajuda na escrita do relatório. Por quê? O aluno que está tanto na educação infantil como no ciclo de alfabetização, ele também tem bimestralmente um relatório feito sobre o desenvolvimento dessa criança. E esse relatório é o documento que o professor tem, onde ele coloca ali, por exemplo, nesse bimestre, o aluno, aí ele não fala só dos aspectos cognitivos, mas também dos emocionais, né? Foi participativo, parará, parará, ponto. No que se refere ao desenvolvimento da escrita, assim, 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 opa! Aí o professor, se ele tem essa tabela, que ele vai acompanhando o avanço do aluno, né, nas hipóteses de escrita, se ele é um professor que tem ali seu diário de bordo e vai anotando as suas observações na hora que ele fez o diagnóstico, ele tem o que trazer para o relatório. E isso é importante, porque o relatório ele fica na escola. Bom, pelo menos é o certo. Ele fica na escola, a família vai à reunião, lê o relatório, toma conhecimento de como essa criança se encontra no processo de leitura e escrita, assina o relatório. Beleza. No bimestre seguinte, a família volta. E aí, então, assim, a organização do professor é essencial. Então, como a Graça falou do relatório, é fundamental e tem que ter. Até onde eu saiba, o relatório é até, assim, uma obrigação. O professor tem que fazer um relatório. Como eles ficam na escola, como a Graça disse, se o professor pega um segundo ano do ciclo, né?
E aí, quer entender um pouco como é que era essa turma? Ele pode, sim, dar uma olhada nos relatórios do primeiro, entendeu? Ver como que é essa dinâmica. E aí, ao final, na pasta do aluno do ciclo, a gente tem um relatório do primeiro, segundo... Ao final do primeiro ano do ciclo, por exemplo, a gente tem um relatório do primeiro bimestre, do segundo bimestre, do terceiro bimestre, do quarto bimestre. Ali a gente tem uma noção. E esses relatórios são assinados pelo professor da turma, pelo diretor da escola e pelo responsável. É com esse relatório que, no ciclo, o responsável toma conhecimento se o aluno avançou e como que ele está caminhando. Agora, como é que o professor faz um bom relatório? Se ele tem suas anotações, né, no seu caderno de planejamento ou no seu diário de bordo, se ele tem essa tabelinha que eu vou falar já já, se essa criança está em que fase, em que hipótese de escrita, se essa criança lê, não lê. Vou mostrar aqui para vocês, olha só. Eu trouxe um exemplo. Um exemplo, está bem falhando, mas dá para ter uma noção. Depois eu preparo um documento melhor para vocês. Ó, aqui está assim, ó. Avaliação de leitura e escrita do tal bimestre. 3 blocos, né? Só que, na verdade... Oi? Oi? Alguém chamou? Eu estou ouvindo. Ah, tá. Então, na verdade, por exemplo, leitura. Você vai marcando X, tá vendo? Você põe o nome do aluno. Aluno Maria, número 1, Maria. Ainda não lê? Se ela ainda não lê, você já vai marcar a primeira coluna. Ah, tá. Mas, de repente, ela lê somente palavras. Aí você marca silabando ou confluência. Ah, não, peraí. Mas a Maria... Não. Mas a Joana, ela lê frases. Lê frases. Então, ela já avançou. Ela não lê somente palavras, ela lê frases. Lê frases, silabando ou confluência. Então, só para leitura, de repente, essa criança pode estar lendo somente palavras, ou lendo frases, ou já lendo textos. E aí, a gente vai anotando. Entendeu, Marisa? Sim, perfeitamente, professora. Aí, com essa tabela aí ficou bem mais esclarecedor. Isso. Aí, isso aqui é um modelo. Existem vários tipos de tabela para acompanhar o desenvolvimento da leitura e da escrita da criança. Então, por exemplo, na escrita, ela ainda não escreve? Aí você marca X, se ela ainda não escreve. Escreve somente palavras. Quando ela escreve somente palavras, que primeiro eu estava falando da leitura. Quando ela escreve somente palavras, ela faz essa escrita não ortograficamente ou ortograficamente? Ah, não, professora, não. Eu estou falando de uma criança que já produz texto. Ah, então tá. Então você sai desse bloco. Ela já produz textos, beleza. Os textos produzidos com frases soltas dentro do texto ou são textos coesos? Tá vendo? Tem passo a passo. Aí essa ficha, ela também é assinada pelos responsáveis quando tem os responsáveis tomam conhecimento também de como a criança está, né? É individual. Então, mas aí preste atenção. Essa ficha fica com o professor sob o olhar do orientador pedagógico. Uhum. Eu estou falando, gente, do que deveria ser, tá? Fica com o professor sob o olhar do orientador pedagógico, que vai acompanhando o processo. O pai, o responsável, o tio, a avó, seja lá quem for, lê o relatório. O relatório fica na escola. Na escola. A família vai lá, toma ciência de como se encontra essa criança no ciclo e assina bimestralmente esse relatório. E aí, no relatório, o professor, depois que ele descreve parte desse desenvolvimento, o professor deixa claro ali em que fase de escrita essa criança se encontra.
né? Então, assim, assim sendo, o aluno Paulo se encontra na fase pré-silábica, parará, entendeu? A gente coloca ali ainda. Por que tem um ainda, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Ah, tem professor que não se preocupa com relatório. Aí vai, a criança não escreve. Não, para aí também, né, gente? Se é um ciclo, está em processo. Então, a criança ainda não lê, né? Ainda, sabe? Então, são detalhes que o que eu quero trazer para vocês é assim, provocar essa reflexão. Tem professores aqui que já viram, que já discutiram isso. Tem professores que não, nunca alfabetizaram, não sabia nem que existia a possibilidade dessa tabela. E existe. E aí, Marisa, fechando a resposta à sua pergunta, fazendo um gancho com o que a Graça disse, então, essa tabela ajuda para quê? Para a gente produzir bem um relatório bimestral. E aí eu tenho dados. Eu sempre gostei de orientar as minhas professoras, os meus professores, para eles terem um caderno de diagnóstico. Nesse caderninho, eu até presenteava eles, sabe? Como a colega falou, né? Fazer assim uma coisa à mão mesmo, num caderno primeiro, né? Para depois formular no final o relatório. Exatamente. Ok. Tirou minha dúvida, professora. Obrigada. Nada. Obrigada. Nada. Tem até outra aqui, assim, vou mostrar para vocês. É outra. Eu prefiro a anterior, né? Essa aqui é mais voltada para a hipótese. Assim, é um mapa, chama de mapa, né? Você põe o nome do aluno, aí tá assim, sondagem feita em... Aí põe a data. Na data tal, a criança estava em qual hipótese? Pré-silábico, silábico sem valor sonoro, silábico com valor sonoro, silábico, entendeu? Só que essa aqui, ela foca as hipóteses, aí você vai colocando a data. Eu prefiro a anterior para você entender, você tem ali um mapa, uma amplitude, né? Dos detalhes, e você consegue perceber o avanço da criança. E o que eu tinha colocado... O outro fica bem mais detalhado, porque foi dividido em várias etapas. Isso aí. E a outra, só pelas hipóteses, já não é muito detalhada. Exatamente. Vai ver como que a criança está, em qual fase está, mas não vai descrever como ela está na leitura, na escrita. Não vai fazer uma descrição detalhada. Exatamente. E aí, eu até coloquei aqui... Cadê? Eu até falei que eu estava falando de campo semântico, né? Mas eu acredito que a maioria entenda disso. Pode ser que não fala quando a Fernanda chegar, você que vai atender. Ele vai chegar já? Daqui a pouco. Porque a maioria já trabalha, né, na rede pública, mais fácil. Não, mas assim, mesmo trabalhando, tem colegas que não alfabetizam, né? Que já dão aula para 5º ano, 4º ano. Então, assim, é bom a gente estar discutindo isso. Gente, tem alguém com áudio... Deixa eu ver aqui, peraí um pouquinho. Fechou, ela já fechou. Desculpa, professora, foi sem querer. Não tem problema, era só para avisar, né? Então, gente, e aí a gente tem os campos semânticos, né? Por exemplo, se você vai fazer ali com a criança uma sondagem com palavras do tipo, vai falar de quê? De parte do corpo humano? Pé, perna, cabeça. Então, assim, o ideal é você não colocar diferentes campos semânticos nesse diagnóstico, entendeu? Sempre por grupos de palavras, entendeu? Alguém já trabalhou, alguém já vivenciou essa experiência? Alguém quer comentar? Por exemplo... Grupos de palavras, Adriana, eu queria voltar lá na quando eu fiz o resumo, porque no resumo que eu fiz na sondagem, eu pesquisei isso, que realmente fica mais fácil com um grupo de palavras para criança, que é o que a gente fazer a sondagem mesmo. Isso, é o que a gente chama de palavras do mesmo campo semântico. Sim, entendi. Oi, Selene. É bom voltar a falar sobre o assunto para mim, que eu não tenho assim, muito conhecimento sobre o assunto, né? Porque meus netos, eu não acompanho meus netos na infância
E meus filhos, né, foi há 40 anos atrás, não nem me lembro. Até mudou, né? Muita coisa. Sim, sim, sim. Mudou para melhor até essas Obrigada. avaliações. Vamos. Sim, eu gostei mais também dessa avaliação, a primeira avaliação aí, primeira tabela que a senhora colocou. Eu vou ouvir você, Selene, deixando claro que assim não existe só essa estrutura. A gente tem outras que depois eu vou apresentar a vocês. Eu trouxe só alguns exemplos. Oi, Selene. Selene? Ué, gente, não me diz que caiu de novo. Tem dias que eu fico quietinha, né, professora? Hoje Não tem problema. tirando as dúvidas, né? Porque a gente trabalhou, os grupos trabalharam as hipóteses. E aí as dúvidas eu tenho que tirar para saber, né, como que eu faria se eu fosse dar aula na pré-escola, em creche ou qualquer outra. Mas foi ótimo. Não, tranquilo, sem problemas. Eu só queria saber se a internet da Selene caiu ou se eu não estou ouvindo Selene. Não, tá me ouvindo, não? Agora que eu tô, pode perguntar. Eu estava falando, eu desliguei o microfone. Assim, na questão das fichas, né? De ajudar no ano seguinte o outro professor. E, como você mesmo falou, eu sei que elas são assinadas pela direção, pelo coordenador, pelo orientador. Sim. Mas, não sendo antiética, né? Não, por Depende favor. muito da equipe, né, Adriana? Porque, eu vou te ser sincera, quando eu estava na alfabetização, eu peguei uma aluna que chegou na alfabetização, nessa sondagem, ela não reconhecia nenhuma letra. Ela era copista. Se você enchesse o quadro, ela copiava tudo. Aí eu digo, mas não é possível, nas vogais, nada. Nem o nome dela ela não escrevia. Aí eu fui pegar, ela tinha vindo de outra escola. Eu fui pegar a ficha, a documentação que vem para a escola. Aí tudo excelente. Aí Foi assim, um como que uma susto, né? diretora, uma OP, uma UE, assinar isso, quer dizer, nunca entraram na sala, nunca viram as crianças, nunca, Posso falar? né? Posso falar? Pode. O que acontece é o seguinte: os relatórios são feitos e aí me entendam, eu respeito ambos os lados, tanto o trabalho do pedagogo quanto o trabalho do professor. Só que dependendo do número de turmas que tenham na escola, depois que o professor faz o relatório, mesmo que o pedagogo vai ali e faz suas intervenções, olha, melhor aqui, o parágrafo tal, vamos fazer desse jeito aqui. Aí, depois que imprime, você fica com aquela pilha de relatórios para ler. Como que eu fazia com os meus? Eles mandavam por e-mail. Primeiro eu dava as sugestões para eles fazerem os acréscimos e alterações. Depois que já se esgotava, eu mesma ia ali e informava eles, olha, eu mexi aqui e tal, o que você acha? Por quê? Eu lia ainda antes de imprimir. Por quê? Porque quando eu imprimia, eu já assinava segura, porque dá trabalho. Eu lia, gente. Como dizem uns e outros aí, para não brincar agora, eu tenho alunos que Mas estão... eu não faço a questão, não estou nem me referindo à questão de ler, não me referindo à questão, assim, confiar cegamente no que o professor escreveu. Mas você vai me entender, deixa eu concluir. E eu lia. Por que eu lia? Claro que às vezes podia passar um ou dois, normal. Podia passar um erro de escrito, normal também. Mas como dizem uns e outros aí que estão me ouvindo, que eles sabem bem quem são, a Adriana é um pouco exigente. Uma vez uma aluna dessa turma que está me ouvindo falou assim, não, professora, a senhora é muito flexível, permite provas práticas, mas a gente sente que você exige mesmo. E no trabalho, mas não é um exigir deixar caminhar sozinho, é segurando na mão. Então, assim, quando você me apresenta essa fala, Selene, de que como que pode? Pode pelo seguinte, se o coordenador está com muito relatório para ler,
e ele não lê e passa, ele só assina. E aí o diretor, quando pega para assinar, pergunta para ele, você leu? Porque eu estou cheio de demandas na escola. O diretor vai lá e assina também. Isso vira uma bola de neve. Então, a gente não vai, assim, ser inocente ao ponto de achar que 100% dos alunos do ciclo de alfabetização que estão ali com seus relatórios prontos, né, que os professores produzem, que passou por uma leitura detalhada. Claro que não. E isso provoca problemas. Até eu já vi situações de professor, ai, gente, que não estava seguro para fazer essas sondagens. Professor que não conhecia as hipóteses. E ele caiu no ciclo para dar aula porque pegou um contrato. Mas também é o que eu falo, gente. Gente do céu, se caiu na alfabetização, não sabe, pede ajuda para aprender. Porque é o que eu digo, engana-se quem acha que alfabetizar é fácil. Fácil? Tá aí, gente. Uma das fases mais desafiadoras para o trabalho docente. Então, assim, Selene, chegou porque passou mesmo, porque acumulou relatório e foi só na base da assinatura, e aí, olha o problema arrumado. Isso É, porque eu acho que, pelo menos, né, na teoria também que a gente tem estudado na faculdade, na prática, que a AOP não é só cobrar do professor, orientar o professor, ou acreditar, ou ali naquele conselho de classe, acreditar cegamente naquela coisa que a professora passa, né? Eu acho que faz parte do trabalho dela, pelo menos que seja uma vez ao mês, entrar na turma, né? Gente, mas isso Gente, isso aí nem se discute. Sim, mas por isso que eu estou te falando, como Não, que me passou um entenda. relatório com a menina sendo excelente em tudo, se a menina não escrevia, não reconhecia as vogais, nem nada. O que eu estou falando para você, Selene, eu não estou falando para a Selene que isso não se discute, eu estou falando que não se discute o fato de um pedagogo... O relatório ter passado despercebido, né? Entendeu? E quando você diz que ela tem que assar, ela tem sim. O que tem que fazer também um coordenador pedagógico, como são muitas demandas, é de dividir, botar um plannerzinho na parede, ali no seu caderno, e dividir suas funções semanalmente. Que dia que ele visita a sala, que dia que ele chama o professor para uma... Senão, tudo acumula e nada fica pronto. E nada é feito, né? Exatamente. Adriana, Oi, Maria. quando eu digo que você tem acesso ao relatório, não quer dizer que você vai seguir a risca, porque ali foi a visão de um professor anterior. Ele vai te dar um amparo a você saber o histórico do seu aluno. Sim. Mas é a avaliação diagnóstica que você vai estar fazendo em sala de aula que vai te dar um parecer com maior segurança, porque aí é o seu olhar. Né? A gente tem o histórico, a gente tem os relatórios do aluno, você vai ter acesso a esse material, essa documentação, mas não quer dizer que você tem que seguir, não, mas o aluno está lendo. Não, você vai fazer a sua avaliação. Sim, dentro com certeza. O aluno tem um processo de desenvolvimento. Não. Então, você vai avaliar e ver se realmente sabe. Mas é mais para te dar um suporte que aquela criança ela tem um histórico na escola para você ver o que foi antes. Sim, não Maria, quer eu entendi. Necessariamente o que está escrito lá é o que de fato acontece. Mas... E você trouxe até um exemplo, tipo, você pega uma turma, não conhece, então você precisa buscar informações. Então, aí você conversa com o professor, ou você vai nos relatórios, mas lembrando bem como você disse, a partir dali você também vai avançar e você vai começar a fazer a sua sondagem. Por quê? Nem sempre será que 100% do que foi dito, né? Às vezes a história já é outra, às vezes esse aluno deu um salto, então tem muitas coisas envolvidas aí. Tá certa, Graça, é isso mesmo. Então, gente, aí, né, já fechando essa parte, eu gostei muito da discussão. Viu? Eu sei que vocês, em pensamento, brigaram comigo, mas valeu a pena voltar. Ai, meu Deus do céu. Então,
Eu tenho uma proposta para vocês, simples, bem simples, 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 simples. Eu vou falar aqui, né? Oi, Soninha. Oi! Ih, voltou com áudio. Eu tenho. Voltei no celular, porque o computador não tem. Aí o celular fica descarregando, mas tá tudo certo. Essas professoras que vocês têm, Soninha, que ao invés de deu problema na internet, ficar por lá, ela resolve dar o ar da graça. Aí deixa o povo como? Ai, meu Deus. Pois é, tá pensando que passaram alguns minutos, já era nada, já era nada. Já era, já estava até preparando a janta, esquentando. Ela Mas ressurge. fica quieto, como a Fênix ressurgindo das cinzas, gente. Mas bom te ver, bom te ver. O que acontece, gente? Eu gostaria que, por grupo, para a semana que vem, assim, é porque eu ia trabalhar um texto, mas com essa intervenção de energia também. Não. Eu não vou propor hoje ainda, não. Vou propor hoje ainda, não. Porque eu vou passar um Que texto. bom. Eu vou propor um texto para leitura primeiro. Aí, na semana que vem, eu proponho atividade. Vamos uma coisa de cada vez. Vamos vivenciar cada emoção ao seu tempo. Interrompeu, eu não consegui falar do texto, então deixa a aula, que achei que a discussão final foi excelente. Espero que os demais que retornaram tenham aí aproveitado, né? Mas eu vou colocar lá os slides no AVA, a gravação. Tem até uma tabela também de resumo que eu tinha aqui, não passei para vocês das hipóteses. Vou colocar lá o material para vocês. E vou colocar um texto de leitura prévia para a semana que vem. Não vou passar a atividade hoje, não, tá bom? Eu entrei, Adriana, estava na discussão, né? Eu fiquei acompanhando, eu não tenho experiência com alfabetização, né? Só que a questão de relatório, de diagnóstico, é bem parecida com a educação infantil, porque a gente, na reunião de pais, tem que apresentar, né, essa ficha, onde eles assinam realmente, né, a cada bimestre, trimestre, né, como que está o desenvolvimento do aluno, para chegar no final fazer o relatório. E falando em relatório é algo muito sério, né? Muito sério. A gente não pode... Pois é, né, Soninha? E aí querem que a gente faça relatório dos alunos online. Exatamente. Não tem como, não tem condições. Aí, né? o que vocês vão fazer? Tá gravando? Deixa eu gravar mesmo. O que a gente faz, que eu não vejo problema nisso, eu estou falando como professora, com toda a ética. Eu falei isso para uma professora da rede que passou por essa situação e me pediu opinião. O que a gente faz quando tem que fazer um relatório e você não esteve com aquela criança? Eu, sinceramente, eu foco no relatório qual foi a proposta desenvolvida nesse formato de aula. E eu evito escrever muito sobre o desenvolvimento daquele aluno. Então, eu coloco ali, ó, neste bimestre foram desenvolvidas tarefas assim, 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 assim. Ponto, beleza, aí você colocou lá. Ao final, aí é um relatório diferente. Porque, assim, gente, eu acho que não é nem arriscado. É desafiador demais você escrever um texto longo, entendeu? Se você não está seguro daquilo. Então, você traz as propostas desenvolvidas, que não é uma mentira, porque você, mesmo por vídeo ou por, não sei, seja lá como for, você propôs, está ali. Coloca ali os parágrafos das propostas desenvolvidas. E se você conseguiu, ó, aí um exemplo, né? Foi possível, a partir das aulas remotas, ou a partir da exibição dos vídeos, ou a partir disso, perceber que o aluno tal interagiu, entendeu? Então, você vai falar do que é possível. Por favor, não vamos criar muitos textos se o professor não está seguro com aquela escrita. Isso é a Adriana. O ano passado, Adriana, eu fiz exatamente assim, botei lá, né? Por estar online, optei por trabalhar assim, 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 assado, botei lá, né? O que eu trabalhei, e que
Dessa maneira foi possível trabalhar os conteúdos, tal, listei tudo. Na parte que era para eu fazer uma observação, porque já vem aquelas fichas prontas, né? Ah, de vocês são A prontas. observação da criança, eu simplesmente colocava lá assim, o aluno, né, deu uma devolutiva regular das atividades impressas. Eu só botava isso. Ou deu uma devolutiva satisfatória. Porque, Adriana, eu não sei se acontece isso com Soninha, tem atividades impressas que você literalmente, conscientemente, você percebe que não foi a criança que fez. Exatamente. Nem por aquelas atividades você não tem como dizer assim, o aluno já consegue escrever o nome, o aluno, entendeu? Não tem. Não tem. Tem uns que você vê claramente que é impossível, sabe? Não vou dizer que é impossível, claro, pode ter uma criança superdotada, né? Mas é assim, eu tive nesse retorno só a comprovação das minhas suspeitas, que vinha aquela atividade assim, quando a criança chegou na escola, não sabia as letras do nome. Por exemplo, né, aí eu estou pensando aqui, uma turma que estava no primeiro ano, no início da pandemia, Ela agora está no segundo ano. E vai para o terceiro. Então, vamos E vai pensar pro ano que terceiro. vem. Vamos pensar ano que vem. Ano que vem, o professor do terceiro ano do ciclo vai para quê? Vai para alfabetizar. Mesmo que ele tenha, ele já começa a colocar isso na cabeça, mesmo que ele tenha alunos já avançados, que deram um insight no meio da pandemia, em casa, com apoio, mas ele vai já assim, não, eu vou entendendo, né, que eu precisarei realmente varrer ele, fazer uma geralzão ali. Por quê? Eu acho que tem que ser feito isso em toda a rede, né, Adriana? Sim, em toda a rede. Isso tem que ser motivo de discussão, gente. Eu também acho. Entendeu? A gente precisa pensar. Tem que esquecer essa história de tá no terceiro ano, tem esses conteúdos, eu tenho que dar esses conteúdos. Não, os conteúdos têm que ir para debaixo do tapete. Você tem que resgatar essa criança. Me entendam. Eu não vou intervir, nem devo, tá? Por uma questão ética, assim. Porque a rede fará dessa forma. Quando eu respondo Selem, toda a rede, eu quero dizer o que com isso? É que nós somos educadores. A gente fala tanto de Paulo Freire, a gente fala tanto em repensar, em tanta discussão, beleza. A gente sabe do cenário. Queremos buscar cada vez mais uma educação de qualidade. Então, precisamos partir dos dados reais. Claro, se vocês falarem para mim assim, professora, eu peguei uma turma de terceiro ano do ciclo, 90% já tinha caminhado, aí é diferente. Mas eu estou trabalhando com aquela realidade que, de um primeiro, né, e segundo ano, que foram alunos assim, sem estrutura em casa, a família não ajudou em nada, nada aconteceu, e estão praticamente na mesma. Isso é difícil, mesmo que minimamente uma criança sempre avança. Mesmo que né, quando você percebe ali o letramento e tal. Mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte, vai preparado para o terceiro ano. Quer dizer que você, professor, vai sim trabalhar algumas habilidades que estão relacionadas ao terceiro ano, vai, mas não vai desconsiderar o cenário atual. A gente não pode fazer isso. Não pode, não deve. Senão, realmente, vamos ter eu não sei nem que termo usar, né, para essa geração pós-pandemia daqui a alguns anos. Uma bomba! Sim, né? Vamos ter o quê? Vamos ter que criar menos turmas de ensino regular de manhã e muito EJA, porque vão começar a repetir depois, porque por enquanto não está reprovando. Mesmo os que teriam que ser reprovados, né, no terceiro ano. Não, por causa da pandemia, aprova todo mundo. Sim. Aí eles vão chegar ao quinto, os que estavam no terceiro, que poderiam ter sido reprovados, não foram porque foi pandemia. Aí estão no quarto esse ano. Uhum. Também não vão ser reprovados por causa da pandemia. Aí vão para o quinto.
Sabe-se lá Deus se serão reprovados, se vão avançar ou não. Aí eles chegam no sexto e começam, reprova, reprova, O que a gente reprova, sabe. reprova. É, Olha, eu vi. Selene, é Quando a gente começa a desafiador. pensar nisso, dá uma dor no coração, não dá? Mas vamos uma emoção por vez, um dia de cada vez. Só da gente estar aqui repensando e refletindo as possibilidades, já estamos dando um passo, né? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vou fazer a chamada rapidinho. Quem a internet caiu, me avisem, por favor. Professora, a internet caiu, para eu não dar falta, tá bom? Então vamos lá. Alice. A Alice estava passando mal, professora. Ela estava na aula, mas ela estava com a pressão a 21. Tá. Tô aqui. Beleza, querida. Melhoras, hein? Obrigada. Ana Célia estava aí. Ana Paula gravando também. Tô aqui. Isso, Ana Paula dos Santos. Tá aí, professora. Ela também estava oscilando a internet dela. Tá bom. Andréia Moura também está aí. Andréia Renata também. Andréia Cristina também. Ariana. Ariana, não vi hoje, não. Ariana não. Carla também tá aí. Cassiane também. Tá aí. Lenilce também. Conceição também. Daiana falou comigo. Deixa eu ver aqui. Dani dos Santos. Dani Castorino. Débora estava aí também. Estava aqui, professor. Isso. Edneia também. Emanuele também. Fabiane também, né, Fabi? Não sei se ela está aí ainda. Estou aqui. Isso. Glauci. Igor. Professora Dani Castorina, ela caiu de novo, aí não conseguiu voltar mais. Tá bom, tá bom. Igor não tá, né? Isabela. Isabela tá aí? Jaqueline está. Eu. Jennifer também. Jéssica de Souza. João Roberto também. Joelma. Joelma está aí? José Ricardo. Josete. Oi. Oi, querida. Juliana também. Kátia. Oi, professora, estou aqui. Ótimo. Letícia. Letícia estava antes, mas acho que... Caiu. Lília. Eu. Maria Alexandra também. Maria das Graças também. Maria Mércia também. Mariana também. Marisa também. As duas Marisas, ok. Mônica. Oi. Tudo bem? Tudo. Nazaré, Norma, Paloma também, Paula. Sim, amor. Priscila também. Roberta. Selene. E eu? Sirlene. Soninha, tá aí. Suelen, não. Tatiana Costa tá aí. Agora, peraí, a Soares. Estou aqui, Adriana. Ótimo. E Thaís também. É isso, meus amores. Professora, eu estou presente, hein? Eu quem? Eu não estou olhando agora vocês, eu estou na tabela. Verônica. Verônica. Sim, coloquei, Verônica, coloquei.
Obrigada. Nada, quero que vocês Eu tenham... também, professora, Ana Paula Santos. Coloquei lá, pode deixar. Eu não escutei a senhora me chamar. Tá bom, Coloquei. obrigada. Que vocês tenham aí uma noite abençoada, viu? Oi, João! Oi, boa noite. Bom te ver. Aqui ninguém escapa, não, meu bem. É porque, assim, eu tenho sentido vocês sempre desativando câmera, que quando vocês ativam, eu não perco a oportunidade. Sabe como é que é, né? Tá tudo bem, João? Tá tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus. Então é isso, meus amores. Tenham uma noite abençoada. Descansem, porque hoje foi o dia, né? Hoje, tirei onda, hein? 10h10 da noite, ó. Oi. Beijo no coração de vocês. Beijo. Boa noite, professora. Boa